Sem Payet, o Vasco deve ter novidades na escalação. 3 zagueiros e 3 volantes. Vem cá que a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a busca por técnico. As conversas continuam e o Vasco ainda não tem uma mira definida. Também vamos falar sobre tudo que está envolvendo esse movimento que quer voltar ao Vasco Associativo. Tem até Martinho da Vila no meio. Isso e muito mais, a partir de agora, o nosso Comentário Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos trazer as informações do gigante da colina. Antes, falar que o Vasco não terá um importante jogador contra a equipe do Fortaleza. Dimitri Payet fica no Rio de Janeiro para continuar o tratamento do joelho. Isso mostra que o Payet pode ter ido a campo, inclusive, sem condições físicas 100% para enfrentar a equipe do Criciúma. Payet não viaja, não joga contra a equipe do Fortaleza na Arena Castelão. Em contrapartida, temos uma novidade neste elenco enviado ao Fortaleza pelo querido Rafael Paiva. Rafael Paiva que vai ter sua primeira oportunidade como treinador do Vasco, né? Treinador profissional do Vasco. E, com isso, ele escalou para ser, pela primeira vez também relacionado para uma competição nacional, o jovem Estrela, que foi um grande destaque da Copa Rio Sub-20. Ele foi relacionado. Vou trazer a lista aqui para você. Você está vendo aí o Estrela, né, comemorando o gol lá em São Januário. O Vasco que venceu, inclusive, o Flamengo com 2 gols do Estrela. Um gol no primeiro jogo, foi 1-0 na Gávea. Um gol no último jogo, né? E o Rafael Paiva mandou os seguintes jogadores para Fortaleza: o Adson, Cleiton, David, Estrela, Galdames, Hugo Moura, JP, Keiler, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Medel, Pablo. Toda vez perguntam quem é Pablo? É goleiro, gente. O Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Rojas, Rossi, Esforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel são os relacionados pelo Rafael Paiva. E qual será a escalação que o Rafael Paiva vai mandar a campo para enfrentar a equipe do Fortaleza? Ele testou a seguinte formação: o Léo Jardim no gol, na zaga o Rojas, Maicon e Léo. O Medel assim sendo barrado do time, provavelmente pela questão física, né? Até porque o Vasco, o Medel ficou fora de alguns jogos do Vasco. No meio de campo, uma mudança também: Hugo Moura, Esforza e Cocão. Matheus Cocão, Matheus Carvalho. E no ataque, a gente deve ter David e Verrete. Eu esqueci de falar, né? Esqueci não, passei sem falar dos pontas, né? Dos alas. O Lucas Piton pela ala esquerda, o Paulo Henrique pela ala direita. Esse é o time mais provável de enfrentar a equipe do Fortaleza. Foi o time que treinou nessa terça-feira, com o Medel ficando no banco, o Matheus Cocão entrando na vaga que o Payet ocupou, o Rayan saindo da equipe e o Vasco jogando com 2 atacantes, David e Verrete. Esse é o provável time do Vasco para enfrentar a equipe do Fortaleza na Arena Castelão. Vasco que chegou agora há pouco a Fortaleza. Alguns vascaínos estiveram lá, né? Cerca de 20 torcedores. No hotel onde o Vasco está. Alguns dizendo aí que o Vasco tem que jogar, como disse o Bruno Murito, que está lá. Outros tiraram fotos.
com o Verrete, com o Léo Jardim, com o Medel, com o David, e alguns pediram até que o David faça a lei do ex, né, já que ele jogou pela equipe do Fortaleza. Lembrando que Payet não viajou por estar aprimorando a parte física e o zagueiro João Vitor, por estar suspenso, não viajou também. E a gente deve ter aí esse provável Vasco para enfrentar a equipe do Fortaleza. Aprovaram? Acho que é uma boa escalação? Deixa aqui nos comentários que eu quero a sua opinião. Antes de trazer as outras informações sobre um grupo que está querendo aí o movimento Vasco para todos, né, até para, inclusive, devolver o futebol à associação, o Vasco segue a busca por um técnico. Isso está sendo feito nos bastidores. O Vasco deve permanecer com aquela forma que a gente já falou com vocês, de entrevistar o técnico, saber o que ele quer e tudo mais. Isso deve continuar sendo feito nesse momento. O Paulo Pezzolano é sim um dos nomes procurados, mas a gente sabe que o Vasco teria que pagar uma multa rescisória ao Valladolid para que o Pezzolano fosse liberado. Os outros nomes que o Vasco hoje busca não foram divulgados até então, mas a gente sabe que não é só uma opção, não é só o Paulo Pezzolano. O Vasco tem sim outros nomes em busca para poder trazer, né, para ser o novo técnico aí do Vasco da Gama. Enquanto isso não acontece, o Rafael Paiva continuará comandando o Vasco. E para falar sobre Vasco da Gama agora na parte burocrática, um grupo denominado Movimento Vasco do Povo foi criado com o objetivo aí de retomar o futebol do clube para o associativo. Ele foi criado nesse fim de semana. Eles querem incluir no estatuto do clube uma cláusula que proíbe o Vasco de abrir mão do controle dos esportes que promove. E o presidente de honra desse movimento é o Martinho da Vila. A ideia, em princípio, não rejeita uma parceria com outros investidores ou mesmo com a constituição de uma SAF. Se necessário, desde o clube associativo preserve a maioria das ações, garantindo que o destino do Vasco seja de responsabilidade dos vascaínos. E o presidente do movimento é o baiano Walter Brito Lima, que é sócio proprietário diamante do Vasco da Gama. A reunião da fundação também elegeu aí uma comissão provisória de organização e aprovou a declaração de fundação que fez resgate da história vascaína e apresenta princípios basilares do MVP. Então é isso, o Vasco tenta aí, segundo os fundadores, o movimento é amplo politicamente, à esquerda e à direita. Diz que o movimento já nasce em passos iniciais com mais de 100 adesões, incluindo 62 sócios estatutários até o momento. Tem um site aí, um e-mail, né? Você enviando um e-mail para adesão@movimento Vasco do Povo, o .org, para você poder aderir. Enfim, em voltar para o associativo eu não concordo. Acho que o associativo destruiu o Vasco de uma forma que a gente estava definhando. Se for para buscar outra empresa, outra solução, beleza, mas voltar para o associativo, eu não concordo. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas e valeu.